Bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje estamos dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre a lição de número 10. O exemplo de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. O texto bíblico desta lição está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 até o 7. E o meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender que o gesto de Jesus ao lavar os pés dos discípulos é um modelo de prática cristã que evidencia amor, humildade e serviço. E claro que todos nós deveríamos imitar. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise dentro das nossas igrejas hoje. Das menores até as maiores, há algo que prejudica muito a propagação do Evangelho, a proclamação do Evangelho. Isso a que me refiro é a soberba, a vaidade, a busca por posições, a competição exagerada de pessoas que querem primazia dentro da igreja. Isso tem trazido prejuízos muito grandes para as nossas igrejas. Não sabemos onde esse tipo de problema vai nos levar. Entretanto, sabemos como parar com esse tipo de situação dentro das nossas igrejas. Pastores, líderes e, de modo geral, a membresia da igreja precisa voltar-se para a palavra de Deus, a Bíblia, para entender o significado de humildade. Mas não qualquer tipo de humildade, mas aquela que Jesus nos ensinou, aquela que Ele demonstrou com a sua própria vida, com as suas próprias atitudes. É a Ele que nós precisamos imitar. É o tipo de humildade que Ele evidenciou, que Ele demonstrou para a igreja, que nós precisamos também evidenciar agora em nossos dias. Veja aqui o episódio de Jesus lavar os pés dos discípulos no Evangelho de João. É um marco na pedagogia de Jesus. Eu sei que Cristo ele tinha uma forma muito especial de ensinar. Mas o mais importante é o que Lucas registra no primeiro versículo do livro de Atos, que Jesus ele não só fazia, ele ensinava. Agora, interessante, Lucas não registra que ele ensinava e fazia, mas que ele fazia e ensinava. Como essa demonstração nesse episódio que nós agora estamos vendo do lava-pés dos discípulos no Evangelho de João, no capítulo 13. Sabe, irmãos, ao invés de só fazer, Jesus também ensinava. E ele não fazia isso só por palavras. Ele era um excelente mestre. Ele utilizava uma técnica que era infalível. Ele sabia conduzir os seus discípulos a fim de que eles entendessem o que ele queria dizer, mesmo sem ele declarar aquilo com palavras. Porque Jesus, em suas atitudes, ele evidenciava o ensino que ele estava querendo fazer. Isso que Jesus fez aqui transmite para a gente uma lição profunda, uma lição que pode mudar toda a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Amados, eu creio que poucas coisas faltam tanto nas igrejas hoje quanto a humildade. Por quê? Ser humilde hoje parece ser bobo. Uma pessoa que é humilde, uma pessoa que não evidencia, não quer destaque para nada, muita gente acha que ela é boba, que ela não está sabendo aproveitar aquilo que ela pode aproveitar. Mas infelizmente, amados, esse tipo de postura, esse tipo de atitude tem prejudicado muito ao Evangelho. Tem feito com que pessoas se afastem das igrejas, pessoas passem a viver no modo que hoje virou moda, que são os desigrejados. E por que isso? Exatamente por conta dessas nossas atitudes. O Senhor, ele ciente da sua autoridade e glória,
ele se fez servo. E ele não se fez servo de qualquer jeito. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele era Deus, mas ele esvaziou-se da sua qualidade de Deus para ser humilde, para morrer e morrer o pior tipo de morte que ele morreu, que foi a morte de cruz. Mas veja que esse ato, ele não só expressa amor e humildade, mas também estabelece o padrão de conduta na vida cristã. Servir ao invés de buscar ser servido. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, ele diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Irmãos, essa lição de Jesus aqui no Evangelho de Marcos, a lição que ele nos dá na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a declaração que Lucas faz dele em Atos, capítulo 1, versículo 1, precisa nos levar a refletir que tipo de cristianismo nós estamos vivendo hoje. Que tipo de exemplo nós estamos dando para as pessoas que nos veem e que sabem que nós somos cristãos. Como as pessoas estão nos olhando lá de fora. Como elas estão vendo a nossa prática cristã. Sobre isso nós precisamos refletir muito. Jesus, ele demonstra um tipo de amor pelos discípulos que não era comum entre os mestres daquela época. Talvez a primeira evidência de que Cristo não era um mestre como os demais e que ele demonstraria para os seus discípulos uma lição totalmente diferente é o fato de ele ir atrás dos discípulos. Sabemos, irmãos, que naquela época eram os alunos, os discípulos que procuravam os mestres. Mas no caso de Jesus foi o contrário. Ele foi atrás dos seus discípulos e os convidou para fazer parte do seu grupo. Então é importante que a gente perceba isso. Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele chamou, mas não foi para fazer discursos longos, para ensinar moral, para ensinar qualquer outra coisa. Não. Jesus se ocupou do exemplo. Ele demonstrava isso. Veja, Jesus demonstrou o seu amor pelos discípulos não em palavras vazias, mas em gestos concretos, lavando aqui nesse caso os pés dos discípulos. E o que é interessante, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu estou lendo aqui a versão da Nova Almeida atualizada. Mas veja que a forma de evidenciar o cuidado que temos com os irmãos, o zelo que temos pela vida espiritual dos irmãos, não pode ser demonstrado apenas com palavras, de incentivo até às vezes, de correção também, mas deve ser, irmãos, pelo exemplo. O nosso exemplo fala mais, não é? O nosso exemplo, a nossa conduta é mais importante do que qualquer coisa. Hoje nós estamos angustiados vendo a atitude de muitos cristãos. Amados, é tão triste isso, porque se você está num grupo de pessoas cristãs e vai discutir sobre qualquer tema, há sempre uma polarização, há sempre alguém que quer se impor ao grupo e impor aquilo que ele acha que é certo. Nós não sabemos aprender e mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento, porque nós queremos impor aos outros aquilo que nós achamos que é certo. É uma indelicadeza muitas vezes, são atitudes que comprometem o nosso testemunho como cristãos. São atitudes que depõem contra a nossa vida espiritual. Muitas pessoas que nos veem em determinados grupos discutindo,
eles acabam por tomar atitudes de, ao invés de se aproximar do Evangelho, se afastar. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: estávamos conversando a respeito de comportamento cristão. E ela começou a falar sobre comportamentos de irmãos que evidenciavam a falta de conversão daqueles irmãos. E ela me disse uma frase que me deixou refletindo: é por isso que eu não vou para as igrejas evangélicas. Amados, a nossa conduta está fechando a porta da igreja para muitas pessoas. E nós precisamos ter cuidado com isso. Esse ato de Jesus, que de servir ao próximo como ele serviu, é a maior prática do cristianismo. É talvez o ensino mais importante que nós poderíamos observar. Esse ato, irmãos, de Jesus lavar os pés dos discípulos, revelou que servir ao próximo é a maior expressão da prática do cristianismo. Nós precisamos, irmãos, hoje, proclamar o Evangelho não com as nossas palavras, mas com as nossas vidas. Eu não me lembro qual foi um dos grandes pregadores do século XIX que disse que o maior sermão é aquele que nós pregamos com as nossas vidas. E aqui não são só para pastores, só para obreiros, só para o ministério, mas para todos os cristãos. O maior sermão que as pessoas podem ver lá fora é a nossa atitude, é o nosso comportamento. Isso nós precisamos deixar muito evidente. O amor de Cristo, claro, ele foi um amor sem limites, ele foi um amor que transpôs fronteiras, barreiras sociais, barreiras econômicas, tudo ele transpôs. Nós precisamos evidenciar isso. Ele mostrou que o amor cristão não conhece fronteiras nem condições, mas é incondicional. A gente vê Jesus junto aos seus amigos, ensinando e trabalhando a formação daquelas pessoas. A gente vê Jesus em diversas ocasiões evidenciando um amor tão incondicional pelos seus amigos e pelos seus inimigos também, que nós precisaríamos aprender muito mais. Eu creio que nós precisamos começar a colocar a Bíblia em prática nas nossas vidas. Muito mais do que lê-la ou estudá-la, nós precisamos colocar em prática. Eu creio que nada hoje é mais importante do que você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Eu me lembro que em 1979 eu fui convidado para pregar numa igreja que não era das nossas igrejas Assembleias de Deus. E eu orei a Deus e preparei uma palavra, e o versículo que o Senhor me deu naquela ocasião foi o seguinte: Filipenses capítulo 1, versículo 27, foi a palavra que o Senhor me deu naquele dia, que diz: tão somente portai-vos por modo digno do Evangelho. Eu me lembro, irmãos, que naquela época eu abri a introdução do sermão que eu ia levar para a igreja dizendo o seguinte: se nós, os cristãos, vivêssemos esse texto aqui, só esse texto, que é a primeira parte de um versículo da Bíblia, nós poderíamos ignorar todos os outros 31.172 versículos, porque se colocarmos esse aqui em prática, nós vamos viver tudo que a Bíblia ensina. Portanto, é uma atitude que nós precisamos refletir. O amor de Jesus é sacrificial e culminou com a própria entrega dele para morrer em nosso lugar. Se nós considerarmos que a Trindade é a expressão de uma pessoa de três maneiras diferentes, como Pai, Filho e Espírito Santo, nós podemos dizer que o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é um versículo amado por todos nós, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, veja, se o Pai é Deus, se Cristo é Deus, então o Filho unigênito de Deus que veio também é Deus. E esse Deus que nos amou, ele veio para dar a sua vida em nosso resgate, porque nós estávamos perdidos sem Deus e vivendo uma vida de pecado, e ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para nos dar a sua vida, para que pela morte dele nós pudéssemos ser resgatados. Amados, é tempo da igreja hoje, é tempo da Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil, colocar em prática os ensinamentos da palavra. De nada adianta nós conhecermos a Bíblia, de nada adianta fazermos cursos em universidades, fazermos cursos de teologia, mas apenas na teoria a gente vive o Evangelho. O Evangelho é para ser posto na prática, é para ser vivido o tempo inteiro da forma mais completa possível. É isso que nós precisamos fazer. O amor de Jesus alcança todos. Sabe, veja que judeus, gentios, romanos, que também eram gentios, mas um grupo muito especial, ele alcança rico, ele alcança pobres. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. O amor e a dedicação dele pela humanidade incluiu todos, aqueles que estavam próximos, aqueles que estavam longe. Ele amou a todos e deu exemplos de como deveria ser a nossa conduta. Irmãos, a verdadeira humildade é demonstrada na nossa disposição de servir. E não de mandar. E não de ser donos da verdade. E não de ser chefes. E não de querer que todos trabalhem para nós e nos sirvam. É lamentável isso, irmãos. É profundamente lamentável que nós estejamos vivendo um cristianismo pela metade, isso por falta de observar os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Cristo demonstra como devemos fazer para colocar para Ele a nossa disposição de servir. Olhando para o que Jesus fez, olhando para a maneira como ele lidava com seus discípulos, como ele lidava com a própria multidão, nós precisamos aprender muito mais. Nós precisamos perceber que na vida cristã, na convivência dos cristãos com as demais pessoas, irmãos, a forma mais eficiente, a forma que evidencia as coisas de Deus é quando nós as colocamos em prática e não ficamos no discurso. Em Lucas há uma palavra que Jesus proferiu muito interessante. Capítulo 22, versículo 27, ele diz assim, olha, pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como que serve. Nós não tínhamos que arrogar nada, irmãos, nem posição, nem destaque, nem buscar nada disso. O que nós deveríamos fazer era nos colocar como servos, para servir e servir de modo completo. Não é? Servirmos de maneira muito mais evidente do que a que nós estamos fazendo hoje. Porque as Escrituras dizem que se nós fizermos apenas o que for mandado, nós somos servos inúteis. Então nós precisamos ir além. A nossa conduta enquanto cristão precisa de fato espelhar Cristo em nossas vidas. As pessoas, ao nos verem agindo como servos de Deus, eles precisam ver o retrato de Cristo nas nossas vidas. Sabe, aquela experiência de Levi Livingstone na África, a história dele, a biografia dele, uma das que eu li, diz que ele, quando estava próximo para falecer, ele pediu que o seu coração fosse deixado na África. E o coração dele, segundo essa biografia, foi de fato enterrado sob uma grande árvore na África. E o seu corpo hoje
está na abadia de Westminster, na Inglaterra. O que David Livingstone fez que foi tão importante como servo de Deus? Ele serviu de verdade. Ele dedicou-se àquelas pessoas para quem ele precisava evangelizar. Ele fez muito mais do que era pedido para ele, a ponto de ele morrer na África, naquela condição. Mas o interessante, o que evidencia que David Livingstone era um homem consagrado a Deus, é que muito tempo depois da sua morte, outro missionário foi para pregar para aquele mesmo povo. E quando ele chegou ali pregando a palavra, ele começou a dizer de Jesus, que Jesus amava as pessoas, que Jesus ajudava aquelas pessoas que precisavam, ele curava os enfermos, ele trazia paz para aqueles que estavam com a vida toda atrapalhada. E quando ele estava pregando, alguém da aldeia levantou-se e manifestou-se dizendo: Jesus morou conosco aqui. Nós o conhecemos. E quando aquele irmão terminou, ele foi conversar com as pessoas para saber como foi aquela história de que eles conheciam Jesus. E ao conversar com aqueles irmãos, ele percebeu que eles estavam falando de David Livingstone, que havia vivido entre eles como Cristo viveu. Amados, nós precisamos fazer isso. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus quebra protocolos e se coloca como servo modelo a fim de nos ensinar. Veja o que diz o Evangelho de João no capítulo 3, versículo 15. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz o seguinte: todos aqueles que dizem estar em Cristo devem andar como ele andou, devem viver como ele viveu. É isso que nós precisamos fazer. E o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele nos chama a atenção dizendo: sede imitadores de Deus. E isso nós precisamos fazer. Amados, servir não é tarefa menor. É a base para a edificação de outras vidas. É a base para a edificação da própria igreja. É isso que nós precisamos entender. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, um texto que eu já me referi, mas eu vou ler para os irmãos. Mas entre vocês não seja assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Jesus aqui faz uma comparação, antes de dizer o que eu li aqui agora, dizendo o seguinte, que as autoridades lá fora exigem tratamento especial, exigem que sejam respeitadas, exijam que passem por todas aquelas coisas que eles precisam para evidenciar a posição deles. Mas Jesus disse claramente, entre vocês não é assim. Mas o pior de tudo, irmãos, é que quando nós olhamos hoje o comportamento de muitos na igreja, como dizem, do púlpito à porta, nós vemos arrogância, nós vemos prepotência, nós vemos postura daqueles que deveriam ensinar vivendo sobre humildade. Nós os vemos arrogantes, nós os vemos discriminando pessoas, nós os vemos maltratando pessoas, nós os vemos se colocando no lugar de Deus. É profundamente lamentável que o Evangelho tenha atingido esse patamar. É lamentável que pastores e líderes tenham esse tipo de comportamento, depondo totalmente contra o que deve ser o Evangelho. Nós precisamos parar e refletir. Nós precisamos mudar. Jesus, ele fazia e convidava seus discípulos a imitá-lo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele diz, olha, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quantas vezes líderes, pastores, obreiros,
homens de alta posição dentro da igreja, já leram esse texto, já pregaram sobre este texto, mas nunca viveram o que ele ensina. Não aprenderam a ser humildes, não aprenderam a deixar que Jesus cresça e que ele diminua, como nos ensinou João Batista no início do Evangelho. Nós queremos sempre a primazia, queremos sempre ter o lugar mais importante. É muito triste isso, irmãos, mas estamos vendo que a igreja está passando por uma fase que ela tem sido muito, mas muito complicada, porque as pessoas querem, ao invés de servir, serem servidos. Isso é muito, mas muito lamentável. Ao longo de seu ministério, a maior preocupação de Jesus era deixar para seus discípulos exemplo, não só de humildade, mas de tudo que devemos fazer como cristãos. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 21, ele diz: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Irmãos, há uma coisa interessante. Eu creio que a maioria de nós conhece e sabe de cor João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo todos sabem, todos conhecem, mas poucos sabem o que diz em 1 João 3,16. Lá está escrito: e conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu creio que, amados, falta altruísmo, falta humildade, falta amor, falta submissão ao que a palavra de Deus diz, falta obediência à palavra de Deus, tanto da parte dos nossos pastores e nossos líderes, como da nossa parte como membros da igreja comuns que somos. Nós precisamos mudar e mudar com urgência a nossa conduta, sob pena de vermos frustrados o nosso desejo de um dia morar com Cristo na eternidade. Quantos de nós que está na igreja hoje vai ouvir naquele dia: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, mesmo tendo realizado feitos notáveis? Porque hoje, infelizmente, nas igrejas, a vida espiritual de uma pessoa é medida pelo ativismo, é medida pelo êxito que ele acha nas suas pregações e nas suas mensagens. Curar enfermos, irmãos, ressuscitar mortos, não é sinônimo de estar bem com Deus. Tanto que Jesus naquele dia diz claramente: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. E eles alegarão: Senhor, mas nós em teu nome fizemos isso, aquilo e aquilo outro. Ele diz: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Sabe onde estão essas pessoas hoje? Dentro das nossas igrejas, nos nossos púlpitos, muitos deles. Mas por conta da conduta imprópria, completamente imprópria, muitos deles vão ouvir essa palavra da parte de Deus. E isso é profundamente lamentável. Amados, Jesus ensinava o que ele fazia. Como eu disse, no livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo 1, Lucas registra: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Fazer e ensinar. É isso que nós precisamos. Antes de ficar mandando as pessoas fazerem, antes de ficarem dizendo como é a vida cristã, o que é que devemos fazer, fazer isso, fazer aquilo, nós precisamos mostrar como se faz. Jesus, ele fazia e ensinava. Jesus, ele demonstrava
Quando ele quis dar uma lição de humildade como nessa lição, ele colocou os discípulos em volta dele e pegou uma bacia e lavou-lhes os pés. Foi a demonstração de humildade a fim de que seus discípulos aprendessem o significado daquilo. E ele mesmo disse: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vão entender depois. Irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos colocar o evangelho de fato em prática nas nossas vidas. Irmãos, se ele esvaziou-se de si mesmo, como disse Paulo aos Filipenses, se ele deixou a sua glória, assumiu a forma de servo, nós também precisamos fazer isso. Veja o que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 2. Ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amado, quando as Escrituras dizem que Jesus se esvaziou a si mesmo, a palavra aqui que a gente traduziu por esvaziou-se, é uma palavra que o exemplo melhor que eu acho para dar o significado dela, imagine você um grande balão desses que nós usamos em festas de aniversário, mas um balão bem grande, bem colorido, muito bonito. Isso era Jesus antes de descer aqui para a terra para nos salvar. Mas essa palavra que diz que ele esvaziou-se a si mesmo, imagine aquele balão na festa, dependurado em algum lugar, e alguém chega ali e aperta, enfia ali uma agulha. O que é que acontece com aquele balão? Ele esvazia-se totalmente. Ele fica murcho. Ele perde toda a beleza, todo o encanto, tudo aquilo que enfeitava na festa, ele perde. Foi isso que Jesus fez. Ele mesmo esvaziou-se totalmente daquilo que lhe dava majestade, divindade, para ser aqui o nosso exemplo. Como ele disse, eu vos dei o exemplo. Então nós precisamos refletir sobre isso, e precisamos refletir muito, porque veja só, irmãos, o ato de humildade sincera, ele enobrece aqueles que estão servindo ao Senhor e mais, glorificam a Deus. Jesus não disse, olha, pratiquem boas obras para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Praticar boas obras aqui é viver o evangelho de verdade. É agir como verdadeiro servo. É colocar-se na presença de Deus antes de qualquer outra coisa. E dizer, Senhor, como disse o profeta Isaías lá no capítulo 6 do livro dele, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, irmãos, é isso que precisamos fazer. Eu acho interessante que quando Deus enviou os seus dons pelo Espírito Santo para nos dar, no Evangelho, no livro de Éfeso, no livro aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, Paulo diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores e mestres, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Os dons que ele nos deu, os dons que estão aqui relacionados, que são dons ministeriais, relacionados com aqueles que estão na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Amados, veja que nós precisamos usar esses dons que recebemos, até que todos, segundo Paulo escreveu aos Efésios, chegam à estatura completa de varão perfeito. Nós só teremos a oportunidade de parar, de viver o Evangelho na sua plenitude, quando todos tiverem atingido a medida completa da estatura de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. A forma como Jesus ensinou é a mais eficiente, pois se baseava na demonstração
não podemos pedir dos outros aquilo que nós mesmos não estamos prontos para dar. Você não pode pedir que alguém seja santo na igreja, que alguém confesse seus pecados, que alguém viva de maneira exemplar, se você não faz isso. Se você vive carregado de mentiras, de pecado, e estando mesmo na frente da obra. Você precisa ter cuidado com isso. Você precisa tomar uma atitude correta diante de Deus, antes que seja tarde demais. Porque às vezes, irmãos, nos acostumamos com o poder e achamos que o teremos para sempre. Olha o exemplo de Sansão. A Bíblia diz que quando Sansão se envolveu com Dalila, Dalila se envolveu com ele com o propósito de descobrir o seu segredo, o segredo de sua grande força. E qual não foi a atitude daquele homem diante daquela situação? Ele era um servo de Deus, escolhido desde o ventre. Ele tinha recebido a ação de Deus, o poder do Espírito na sua vida, mas ele brincou de servir a Deus. Ele zombou de Deus brincando com ele. E a Bíblia diz que quando ele se envolve com Dalila, ele começa a passar por dificuldades e provações. Dalila quer de todo jeito descobrir qual é o segredo dele. E por 3 vezes ele mente e engana aquela mulher. Mas a Bíblia diz que chegou um momento em que ele não aguentou de tanto que aquela mulher pedia para ele e acabou contando para ela o seu segredo. Quando ela conta o segredo, a gente sabe da história, corta os cabelos dele e aí ele continua deitado no seu colo. Quando os filisteus vêm para pegá-lo, ela diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E o que ele diz? Sairei ainda mais esta vez como dantes. Porque ele não sabia que já o Espírito de Deus se tinha retirado dele. Quantos estão hoje na igreja? Quantos estão liderando nas igrejas? Quantos estão pastoreando as igrejas? Sem saber que já o Espírito do Senhor se afastou deles. Eles estão hoje vivendo de coisas que eles fizeram no passado. Estão pregando aquilo que eles conhecem pela forma natural de conhecer as coisas. Mas eles não sabem quem é Deus de verdade. Eles não vivem o cristianismo de verdade. Então nós precisamos refletir e refletir muito sobre isso. Ao se prontificar para ser sacrificado em favor daqueles que o negavam, Jesus nos ensina que o servir não nos traz regalias, mas sacrifícios, muitas vezes sacrifícios penosos. Quantos de nós, pastores, líderes, que estamos ensinando nas igrejas, estamos dispostos a servir, a perder as nossas regalias? Nós precisamos refletir sobre isso. A cruz era um instrumento de vergonha, mas após o sacrifício de Cristo, transformou-se em símbolo de amor, vitória e entrega total. Agora, olha o que Jesus nos ensinou. Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncia-se a si mesmo e siga-me. Isso foi o que ele ensinou. Amados, honestamente, olhando para nós mesmos, que tipo de renúncia nós temos feito? Que tipo de comportamento estamos evidenciando e de que estamos carregando a cruz? Onde está a nossa conduta na nossa prática cristã de verdade? Nós precisamos entender isso. A lição que Jesus nos dá ao lavar os pés dos discípulos nos confronta como cristãos. Nos deixa numa situação muito, mas muito melindrosa. Sabe por quê? Porque nenhum de nós quer saber desse tipo de conduta. Nenhum de nós quer se abaixar e lavar os pés dos discípulos. Queremos que nos deem tudo, que nos tragam uma mesa farta e que nos deixem plenamente satisfeitos. Mas não estamos dispostos a servir.
E eu pergunto, que tipo de cristianismo estamos mostrando ao mundo pelo modo como vivemos? Citando aqui uma frase de Moody, ele disse: de cada 100 pessoas lá fora, uma delas lê a Bíblia e 99 leem a vida dos cristãos. A minha e a sua vida. Que tipo de leitura eles estão fazendo do cristianismo que nós estamos vivendo? Essa postura confronta a mentalidade de muitos cristãos que buscam status, prestígio, poder, riqueza, infelizmente. Em Cristo, amados, a grandeza se encontra em servir. Não mais que isso, nada mais que isso, apenas em servir. Então é isso que nós precisamos fazer. Jesus nos deixou um mandamento, e esse mandamento é muito claro, que assim como ele fez, nós também precisamos fazer. Será que você está disposto a abrir mão de tudo e passar a servir Jesus com humildade, com sinceridade, com dedicação e com zelo? Esse vídeo já está um pouco longo e eu quero passar para as aplicações. Antes, só chamando a atenção de que a humildade cristã não é fraqueza, mas força espiritual capaz de transformar relações, transformar igrejas, transformar comunidades inteiras. Eu quero chamar sua atenção, como disse, para algumas aplicações, e a primeira delas é: reconheça que o verdadeiro cristianismo se demonstra com ações práticas de serviço em prol daqueles que estão ao nosso lado, e não querer que sejamos servidos e que ocupemos um lugar de destaque. Isso não é para nós, é para falsos cristãos. Segunda, imite a humildade de Jesus em situações de liderança, lembrando que liderar é, antes de tudo, servir. E o próprio Jesus disse isso: eu não vim para ser servido, mas para servir. Se você se diz cristão, você precisa fazer isso. Terceira, permita que o amor de Cristo ocupe nossos corações e transborde em atitudes de cuidado com aqueles que estão ao nosso lado. Quarto, coloque a humildade em prática diariamente, começando em sua casa, depois para sua igreja e depois na sua comunidade. Demonstre isso vivendo de verdade o cristianismo. E por fim, reflita. Sua vida está marcada pela busca de reconhecimento ou pelo espírito de servo? Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo estudo da Palavra de Deus.